Meus irmãos, nós iniciamos na parte da manhã a exposição das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Falamos sobre 3 palavras de Jesus. A primeira quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, demonstrando a compaixão, demonstrando justamente a relação que Jesus tinha com o Pai e a compaixão que ele tinha pelos miseráveis pecadores. Nós também tivemos a oportunidade de meditar sobre a frase: eu lhe garanto, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E vimos que esta frase justamente aponta para uma realidade de que o importante não é a presente vida, a vida temporária, mas o importante é a eternidade ao lado de Cristo. E é isso que ele oferece. O ladrão na cruz pôde, portanto, experimentar essa vida eterna ao confessar a sua miserabilidade, ao confessar a sua necessidade do Salvador. E nós vimos que ali ilustra claramente o fato de que a graça de Deus, portanto, é o único meio para a salvação. Nós merecíamos a condenação, mas o Senhor nos deu não o que merecíamos, Ele nos deu aquilo que nós não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Vimos também que quando a terceira frase, quando Jesus diz: aí está o seu filho, aí está a sua mãe, a síntese daquela frase é justamente apontar para a necessidade que nós, como povo de Deus, especialmente naquele período e contextualmente em todas as épocas, apontar para a necessidade que temos de cuidar uns dos outros, a necessidade do cuidado, do afeto, da responsabilidade com o seu próximo. Nessa noite nós vamos continuar com a quarta frase, quinta, sexta e sétima frase. A quarta frase especialmente está registrado em Marcos capítulo 15. Peço os irmãos que abram a palavra de Deus, Marcos capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 34. Marcos 15, versículo 34. Eu vou ler o 33 e 34, que diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Também vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 19, verso 28, onde temos registrado a quinta frase de Jesus na cruz. João 19, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Leiamos também a palavra do Senhor registrada também ali acerca desta sexta frase, onde Jesus vai falar também sobre a obra consumada ali, portanto, na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, a sexta frase ela se encontra ali em Lucas 23, eu vou ler essa frase, Lucas 23, versículo 46, Evangelho segundo narrou Lucas, capítulo 23, verso 46, o Senhor Jesus, portanto, assim diz a palavra do Senhor: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. E por último,
sétima frase de Jesus, registrada também em João capítulo 19, verso de número 30. 19, verso de número 30, diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti que ilumine o entendimento do Teu povo, para que os mesmos possam não só entender, mas serem desafiados, maravilhados com a Tua palavra. Edifica-nos, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós então nos aproximamos desta quarta frase de Jesus, portanto, aqui na cruz do Calvário, quando o Senhor ele declara em alto som, na verdade a expressão aqui é como se fosse o grito de Jesus Cristo naquele momento tão crucial da sua vida, de sofrimento, de agonia. O texto vai relatar, especialmente na leitura que nós fizemos de Marcos, que já estava passando um período grande, chegada a hora sexta, Jesus ele já estava em agonia, em sofrimento, e é justamente neste momento que ele exclama essa expressão: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparastes? Quando nós olhamos para essa frase, a pergunta que nós precisamos fazer justamente por que então Jesus ele diz que Deus o havia abandonado? Por que ele faz essa declaração tão desafiadora para aqueles que estavam ouvindo? Jesus que tinha comunhão com o Pai, Jesus que orava, Jesus que buscava a Deus constantemente em oração, e naquele momento mais difícil da sua vida, naquele momento mais crucial da sua vida, o que nós percebemos então é que Jesus ele declara que Deus, portanto, o havia abandonado. Além disso, a Bíblia diz, portanto, que a Bíblia diz que o sentimento de Jesus era justamente desse sentimento de abandono. Mas por que isso? Obviamente que para nós entendermos essa expressão, esse grito de Jesus, nós precisamos compreender o que estava sendo representado, ou o que estava acontecendo naquele momento de agonia. Ali, quando Jesus estava sendo pregado na cruz, quando ele estava sendo maltratado, na verdade, a palavra de Deus se cumprindo, os pecados, os nossos pecados, estava, portanto, sendo cravado. E um Deus santo, um Deus justo, um Deus todo-poderoso, que não pode contemplar o pecado, que não pode estar face a face com o pecado. O Senhor, portanto, a ideia no texto é como se o Senhor tivesse, por algum instante, ele pudesse, portanto, ter virado para o seu filho, para que o seu filho pudesse experimentar as consequências amargas do que significava morrer pelos nossos pecados. O sentimento de abandono, ou ter sido abandonado pelo próprio Pai, isso foi necessário por conta das nossas transgressões, por conta dos nossos pecados. Irmãos, quando nós olhamos esse grito de Jesus: Deus meu, por que nos abandonastes? Estudiosos vão dizer que isso nos remete à grandeza de sua obra na cruz, porque essa obra de sacrifício, esse experimentar o abandono de Deus, foi por mim e foi por você. Eu não sei se você já já teve esse sentimento de não estar sendo assistido pelo seu pai. E o assistido aqui que eu estou dizendo não é o assistido financeiramente,
O ser humano, de modo geral, ele carece de afeto, ele carece de aproximação. De modo geral, tem as suas exceções, mas de modo geral as pessoas carecem disso. E quando Jesus, então, ele declara esse afastamento de Deus, é que Deus, então, não se fazia presente quando nossos pecados estavam sendo colocados ali na cruz do Calvário. Jesus estava se tornando maldito, literalmente amaldiçoado, por conta da crucificação. E por que ele fez isso? Ele fez isso por mim e por você, por nós, para que no contexto da época eles pudessem ter vida eterna, e para que nós no presente pudéssemos ter vida eterna. Deus, portanto, que tinha comunhão com o seu Filho, Cristo experimenta esse afastamento temporário do Pai. Mas esse afastamento temporário do Pai, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai eternamente, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que grande sacrifício, que grande desafio foi para o nosso Salvador sofrer tudo isso, e sabendo que ia sofrer, sabendo o que iria acontecer com ele, mas fez isso por amor a cada um de nós, amor esse que Paulo diz que nos constrange, nos leva a nos constrangermos com tamanho sacrifício por pessoas más, pecadoras, ruins, pessoas que não merecem o seu cuidado, a sua atenção. Deus, ele não precisa de nós. Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele não é aquele ser que as pessoas pintam aí, em algumas denominações, que está olhando para você e dizendo: vem aqui para mim, eu preciso, eu necessito de você, me dê uma oportunidade de fazer parte da sua vida. Não, ele é suficiente, ele se basta. Ele não precisa de mim, ele não precisa do nosso culto. Ele não precisa da nossa adoração. Então, quando nós estamos na igreja cultuando a Deus, não é um favor que nós estamos fazendo a Ele. Pelo contrário, nós precisamos desse culto. Nós precisamos dessa adoração. Nós precisamos dessa comunhão. Nós precisamos dessa relação com o Eterno. Nós precisamos do Pai e precisamos do Filho. O Senhor Jesus, ele nos amou de tal maneira, ele morreu de forma tão horrenda, voluntária, para que eu e você pudéssemos, portanto, fazer parte da família de Deus. Mas não somente isso. O texto continua, a quinta frase, curta, mas que tem uma verdade tão preciosa para nossas vidas. Jesus, em João 19, verso 28, diz: tenho sede. E é interessante nós observarmos que quando Jesus, ele diz: eu tenho sede, aqui nós precisamos compreender uma verdade preciosa para as nossas vidas. Primeiro, que Jesus estava cumprindo as Escrituras, Jesus estava cumprindo o Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, quando está registrado essa profecia, essa mensagem acerca do Messias, daquele que viria. E não somente isso, Jesus não só cumpre a Escritura, mas também o texto nos mostra que Jesus revela também a sua humanidade. Quem estava ali na cruz do Calvário não era o Deus divino, todo-poderoso, era o Deus homem, era o homem que estava na cruz do Calvário. E ele mostra verdadeiramente que a sua declaração era para dizer: eu sou homem, eu tenho necessidade de sede, cansaço, eu preciso desta água.
O mesmo Jesus que também vai dizer para a mulher samaritana, quando ela chega no poço e ela diz que veio retirar água, e Jesus diz para ela: se você pedir a água que eu tenho para te dar, eu vou dar uma água que você vai beber e nunca mais você vai necessitar de vir aqui. Obviamente que aquela mulher, a princípio, quando ela pensa nessa água, literalmente, nós sabemos o contexto dos samaritanos e os judeus, ela pensou o seguinte: nunca mais eu vou precisar ir naquele poço, significa que eu não vou passar por momentos constrangedores. Contudo, Jesus estava falando de uma água espiritual. Jesus estava dizendo: você vai precisar, se você beber dessa água, você vai precisar beber constantemente. Aquele que disse tem sede, em João 7 se coloca como a fonte da água viva, como aquele que jorra água para a eternidade. O contexto aqui imediato faz-nos pensar neste grande desafio. Veja, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, e por volta da hora nona é que Jesus vai clamar, como nós vimos: Deus meu, por que me desamparastes? E naquele momento de trevas, naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento, Jesus ele tem sede, Jesus ele pede água, mas o próprio que pede água é a fonte de água viva. Ele faz isso para cumprir a palavra de Deus. Esse Jesus que tem sede é aquele, portanto, que na sua humanidade sofreu as mesmas tentações que nós. Quando ele demonstra a sua humanidade aqui, falando da sua realidade humana, com a frase tenham sede, ele nos mostra que assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas. E é por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer que nós não somos tentados além do que convém. E se nós dissermos, portanto, que não conseguimos vencer a tentação, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Eu não resisti. A natureza pecaminosa nos leva a fazer aquilo que satisfaz o nosso coração. João diz: o Senhor não te deu mandamento que você não possa cumprir. Junto com a ordem, ele te dá, portanto, condição. E ele dá o exemplo: o nosso Salvador cumpriu como homem perfeitamente a lei de Deus. Como homem foi tentado. No deserto foi ofertado riquezas. No deserto foi ofertado benesses. No deserto ele foi tentado a desviar aos propósitos de Deus. No deserto ele foi tentado a interpretar a palavra de Deus de acordo com a sua vontade. Não é isso que a humanidade faz hoje? Não é isso que as pessoas fazem hoje? Quando elas querem agradar o próprio coração, começam a usar textos para justificar os seus próprios pecados. Quando o homem desobediente, ele não quer saber de Deus, a primeira frase que ele diz: Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu sou fraco. Quando o homem não consegue orar como convém, quando o homem não tem um comprometimento verdadeiro com Deus, como é exigido em sua palavra, ele vai dizer: não é obras que salvam, salvo é Cristo. Estar na igreja é coisa de religioso, é religiosidade. Nós vemos a capacidade do ser humano de distorcer a verdade de Deus. Foi assim que Satanás fez no deserto. Foi assim que Satanás fez no Éden com o primeiro casal, colocando em dúvida a palavra de Deus. Foi assim mesmo que Deus disse? Você tem certeza, irmão, que é assim que se interpreta essa frase, essa palavra? Você tem certeza que é assim mesmo que você precisa, que você tem que fazer? Jesus ele foi tentado, teve sede,
foi desafiado, mas ele responde com a palavra de Deus, cumpre a lei de Deus. Tanto é que o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas porque também foi tentado. Ele é aquele que provê socorro em ocasião oportuna. Jesus, ele padeceu por nós. Jesus, portanto, ele padece. Jesus, ele passa, ele tem sede, ele sofre, ele está ali na cruz do Calvário. O exemplo de que o homem Jesus nos deixou deve ser seguido por seus discípulos em todos os tempos. Paulo, por exemplo, ao falar do fato de que nós somos discípulos de Jesus e que devemos seguir as pegadas do nosso mestre, ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque subsistindo em forma de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. O apóstolo Pedro também na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, diz: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Se nós somos discípulos, logo faz parte do pacote do discípulo o sofrimento. Faz parte do pacote do discípulo as adversidades. Mas também faz parte do pacote do discípulo a luta constante por entendermos que nós somos servos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Mesmo sendo Deus, ele não usou como usurpação, ele estava ali como servo, ele sabia a sua missão, e ali então ele abre temporariamente mão da sua grandeza, de alguns atributos, para que ele pudesse, como homem, cumprir perfeitamente a lei de Deus. Um exemplo de humildade, um exemplo de serviço. O próprio Jesus vai dizer: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que Deus nos livre desse sentimento contrário, que é o sentimento de sermos servidos constantemente. Que é o sentimento de sermos agradados constantemente. Porque infelizmente o crente nos nossos dias, muitos dos crentes nos nossos dias, por ausência de maturidade, ele precisa constantemente ter o ego alimentado, constantemente ele ter um tapinha nas costas, porque se não fizer isso, ele não fica contente, eu vou desanimar, eu não vou servir a Deus. As coisas precisam andar de acordo com a minha vontade. Se sair uma linha daquilo que eu quero, eu vou ficar de mal. Jesus é um exemplo de servo, é um exemplo de alguém que cumpriu o ministério, cumpriu o propósito de Deus, e quando as pessoas tentavam colocá-lo num pedestal, Jesus ele se retirava. Quando ele fazia milagres e as multidões vinham, ele se retirava num lugar solitário para orar. Jesus não queria fama, ele não queria ser servido, porque ele sabia que veio para servir. Jesus ele padeceu por nós para nos livrar do inferno. Teve sede, passou por privações na cruz para nos livrarmos do inferno. Jesus, ele se ofereceu voluntariamente por cada um de nós. Meus irmãos, é importante que nós entendamos isto. É importante que nós entendamos que aqui Jesus ele está na sua plena humanidade. Uma verdade tão preciosa, uma verdade tão desafiadora. Jesus ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. A quinta palavra de Cristo na cruz, mais do que qualquer outra, revela essa humanidade e nos lembra algo precioso. Jesus sabe por experiência do que necessitamos, seja física ou seja espiritualmente, porque ele passou pelo que nós passamos, exceto pelo pecado. Jesus não pecou.
E a palavra de Deus diz que convinha que em todas as coisas ele tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido, portanto, um exemplo para cada um de nós. Jesus, ele revela a sua humanidade, e ele sabe o que eu e você passamos, ele sabe daquilo que nós necessitamos, mas também o Pai que conhece todas as coisas, o Cristo que passou necessidade e o Cristo que nos assistiu e nos assiste em nossas fraquezas. Ele também declara: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de cumprir de maneira plena sua missão de resgatar a humanidade caída, como Messias enviado da parte de Deus, faltava agora a Jesus romper a sua natureza humana. Chega o momento agora de voltar para o Pai. E é nessa atitude que Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele declara: Senhor, voluntariamente eu me entrego a Ti, eu vou para o Pai, eu vou para o meu Pai, eu vou voltar àquela relação divina, de forma voluntária. Mas também, irmãos, a última palavra de Jesus é: está consumado. Na língua grega, a expressão lá tetelestai, e essa frase ela é tão preciosa porque a ideia de estar consumado está completo, acabou, não há mais nada para ser feito. Tudo que era necessário para a salvação foi feito. Não tem o que fazer mais. Jesus com isso estava dizendo àquelas pessoas na sua oração, na sua relação com Deus, é que o preço foi pago. O preço foi pago. E não há nada que o homem possa fazer a parte de Cristo que vá garantir a sua salvação. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo está pronto. O que nos resta agora é justamente, a expressão é tomarmos justamente posse dessa salvação que já foi conquistada na cruz do Calvário. E nessa salvação você não tem nenhuma participação. Jesus apresenta o seu último ato da vontade de Deus para a humanidade, quando ele diz está consumado, quando ele diz eu consumei. Agora o que resta é aqueles que forem chamados, eles possam experimentar as consequências eternas da obra que está sendo realizada agora neste momento. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo: Senhor, antes da eternidade houve um acerto, houve um acordo eterno com o Pai e o Filho, houve promessas no Antigo Testamento. O Messias, o ungido, o escolhido do Senhor foi prometido, promessa de salvação em Gênesis 3, capítulo 15, quando a humanidade caiu, Deus, portanto, fez uma promessa, e em todas as épocas essa promessa ficou viva no coração dos crentes. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nasceu numa condição humilde, miserável, numa condição de humilhação. Ele cumpre o seu ministério, e a sua caminhada para Jerusalém é uma caminhada sabendo que era de sofrimento. Ele foi cuspido, maltratado, bateram nele, ele jogou sangue, ele foi incompreendido, ele foi muitas das vezes sempre injustiçado, não compreenderam a sua mensagem, ridicularizaram do mestre, mas mesmo assim ele permaneceu firme no seu propósito, indo em direção ao Calvário, sabendo o que aconteceria com ele ali no Calvário.
Quando ele olha para as pessoas que estavam ridicularizando, ao invés dele dizer: Senhor, desça fogo do céu e consuma esses pecadores, ao invés disso, diferente de nós que muitas vezes temos o sentimento de vingança, Jesus, ele olha para a humanidade que estava maltratando. Jesus olha para aqueles que estavam cuspindo nele. Ele vai dizer: Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. E quando Jesus declara está consumado, ele, portanto, disse que tudo foi pago. Ele paga o preço do pecado com a sua própria vida, com a sua entrega voluntária. Ele completa o propósito de Deus. Não é à toa que Paulo, lá em Colossenses 1, ele vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas, nele reside a plenitude, nele estão todas as coisas, nada sem ele existe, tudo foi feito por meio dele e para ele. Tudo é em Cristo, a razão da nossa esperança é Cristo. A igreja, ela precisa entender a missão dela de proclamar as boas novas de salvação, de cumprir a vontade do Pai. A pergunta que eu quero que você responda nessa noite é: como que você tem vivenciado essa salvação? O evangelho distorcido pela teologia coach, teologia da prosperidade, um evangelho resumido ao antropocentrismo, onde o homem é colocado no lugar de Cristo. O evangelho que muitos têm pregado, ou que muitos acham que é evangelho, na verdade não é um evangelho, é um falso evangelho. Porque o evangelho aponta para a cruz. Não é sobre você, mas é sobre Cristo. É sobre o propósito do Pai. É sobre o amor de Deus. Nós, como crentes, não deveríamos ter outra motivação para servir a Deus. Eu creio que nós deveríamos todos os dias colocar na porta do nosso guarda-roupa, na porta da nossa geladeira, na porta da nossa casa, a frase: toda vez que eu querer ficar desanimado e querer desistir, eu me lembre que foi Cristo que morreu por mim e que eu não tenho motivo para viver uma vida relaxada cristã, que eu não tenho motivo para querer outras coisas, que eu não tenho motivo para dizer que eu preciso de outras coisas. O que eu e você precisamos é de Cristo para termos esperança, não é outras coisas. Mas infelizmente, constantemente, parece-nos que o povo de Deus tem um costume de complicar aquilo que o Senhor coloca como algo muito fácil na vida cristã. Torna o evangelho difícil demais, torna a vida cristã pesada demais, torna as relações doídas demais, quando nós temos um canal precioso, que é o acesso direto a Deus. Está consumado é dizer: você que crê em Jesus, apenas viva a sua salvação, você não precisa fazer nada. Põe a salvação em prática, viva a sua salvação. Deixe de complicar aquilo que não é complicado. Deixe de colocar outras coisas onde não deve ser colocado. E quando você se lembrar que as pessoas são difíceis, e quando você se deparar com pessoas difíceis, lembre-se que Cristo morreu também por elas, e não foi só por você. E
E que é preciso, portanto, entendermos que nós que experimentamos esse perdão, temos a necessidade imperativa de também, a exemplo de Cristo, exercitarmos o perdão, desenvolvermos a comunhão, descansarmos na obra suficiente do nosso Salvador. Ele é suficiente na sua vida. Ele precisa ser suficiente na sua vida. Não há outra coisa. Se você acha que outras coisas são necessárias para a sua felicidade, é porque você não está encontrando contentamento em Cristo. E se você não está encontrando contentamento na obra de Cristo, eu lamento te dizer, mas você está em pecado. Você está em desobediência a Deus. Porque o que é necessário é estarmos contentes em Cristo. As 7 palavras de Jesus na cruz é para dizer: Deus tem um plano perfeito. Ele cumpriu. Quando as pessoas dizem o melhor de Deus está por vir, não, o melhor de Deus já veio. Morreu. Ressuscitou ao 3º dia. E morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna. Ele já veio, o melhor de Deus já veio. É óbvio que eu entendo quando as pessoas vão dizer que o melhor de Deus está por vir, eles estão falando de coisas materiais. Mas a exemplo de Efésios, que vai dizer, Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu desafio a você procurar na sua Bíblia para ver se em algum momento a palavra de Deus vai dizer: o segredo está dentro de você. Pense positivo. A palavra de Deus diz: olhe para Cristo. Olhe para a obra de Cristo. Quando você estiver decepcionado com as pessoas, olhe para Jesus. Lembre-se, assim como você, eles também são pecadores. Quando você estiver desanimado para servir a Deus, lembre-se que o ânimo está em Cristo, não nas coisas, não nas pessoas. Não é no tapinha, não é no pegar no colo. Porque tudo isso é passageiro. Mas quando o seu contentamento está em Cristo, você vai permanecer constante no seu serviço e na sua comunhão com Deus. Que Ele mesmo nos ajude a vivermos, portanto, dessa forma, em nome de Jesus.